Abra comigo a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante, ao 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, ou melhor, na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Pai, nós te rendemos toda a honra e toda a glória, Senhor amado. Senhor, fica à vontade no nosso meio, Pai querido, nós te louvamos, agradecemos o teu nome, Senhor. Pai querido, te peço, receba o nosso louvor como um incenso suave, aprazível às tuas narinas, ó Pai. Receba, Deus, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios que foram apresentados diante da arca do tesouro, diante do gasofilácio, Pai amado. E em nome de Jesus eu te peço, Senhor amado, fala conosco essa noite. Precisamos, ó Deus, de uma porção, como o pastor Nairo orou, Senhor. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem agraciado, mas nessa noite, Pai, precisamos ouvir novamente a tua voz, ó Pai. Muito obrigado por aqueles que o Senhor trouxe, por estes que aqui estão, por cada vida que o Senhor trouxe aqui essa noite. Eu te peço, Deus, honra a fé dos teus filhos. Meu Deus, não nos despeça de mão vazia, Pai. Que eles, ó Deus amado, saiam daqui hoje, Pai, rejubilando, Senhor, crendo no algo sobrenatural, meu Pai amado. Aquele Deus que entrou nessa noite sem uma visão, aquele que entrou nesta noite sem uma perspectiva, aquele que entrou nessa noite sem um projeto para a próxima semana. Meu Deus, eu quero profetizar que vai sair daqui voando nas asas dos querubins, pela glória e louvor do teu nome, Pai. Então eu te peço, honra a palavra do profeta, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Tu sabes, ó Deus amado, qual é o nosso sentimento, Senhor. Tu sabes, ó Pai, o nosso compromisso é fiel e verdadeiro contigo e com a tua palavra, Pai. Nós não temos brincado, Senhor amado, de ser apregoeiro, Pai, de um modismo que está embalando nos contornos dessa terra, Pai. Nós, Deus, te pedimos, fica à vontade. Espírito de Deus, toma lugar de honra. Espírito do Senhor, fica à vontade. Toma os nossos corações, toma a nossa mente, repreenda todo comichão nos ouvidos, todo ladrão de mensagem, em nome de Jesus Cristo, Pai. Se há alguma porta, alguma brecha que nesta noite nós já fechamos pelo sangue do Cordeiro que justifica a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus? Você pode glorificar Deus com as palmas, Jesus Cristo. Aleluia. Pode se sentar. Nós temos que buscar Deus de uma maneira, irmãos,
é de verdadeiramente saber o que Deus tem para nós e onde Deus tem para nós e o que Deus quer fazer através de nós. Porque se nós estivermos plantado no lugar certo, nós vamos dar frutos sem problema. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, com certeza Deus vai nos usar e Deus vai estender as tendas, Deus vai alargar as tendas e Deus vai fazer algo tremendo, né? Essa semana eu conversava com o Henrique, para quem não sabe, é meu filho, e a gente falando sobre ministério, falando sobre a palavra de Deus, e ele falou assim: pai, é muito importante determinadas coisas, a gente tem que realmente buscar de Deus, nós temos que buscar de Deus e buscar de Deus, porque aquilo que 20 anos atrás se falava na igreja, não se fala mais hoje. Eu concordo plenamente com ele, mas a palavra, a essência não muda, a palavra de Deus é a mesma. Nós é que muitas vezes procuramos alguma coisa que vai adequar a nossa alma, o nosso sentimento. Eu fico vendo os grandes pregadores do passado, eles não mudavam o seu tipo de pregação, ou o seu jeito de pregar, ou não ficavam inventando. Eu vejo, por exemplo, tanto o Jim Swaggart no passado, como o Billy Graham, né, até recentemente, eles pregavam a mesma mensagem em todos os lugares, falando sobre salvação, falando sobre Jesus. E não introduziam nada para massagear ego. E quantos milhares de pessoas se converteram através desses homens? Eu estou citando dois, mas sem falar nos mais antigos do século XVIII, por exemplo, né? E sem falar de muitos que são anônimos hoje. Anônimos. E Deus usa para trazer uma mensagem de fé, trazer uma mensagem que vai impactar, que vai mudar histórias, que vai mudar raízes, que vai mudar gerações. São algo que a gente precisa realmente buscar de Deus, tudo isso. E eu, por exemplo, desde quando eu me converti e eu vi o meu mentor espiritual pregando, por exemplo, que Jesus estava ali na praia escrevendo quando aquela mulher adulta foi levada diante dele. E por muitas vezes nós ouvimos falar isso, e muitas vezes nós ouvimos pregadores dizendo a mesma coisa, que Jesus estava na praia ali escrevendo e tal. Não é verdade? Porque estava escrevendo na areia e tudo. E quando você vai ver o texto, Jesus estava no templo. Ele estava dentro do templo. Dentro do templo ali levavam aqueles homens, aqueles fariseus levaram aquela mulher que foi pega em adultério. E pela lei tinha que levar o casal, tinha que levar o homem e a mulher, nós sabemos disso, amém? Mas o homem não apareceu, de repente estava naquela multidão que estava acusando aquela mulher. E onde estava acontecendo isso? Dentro do templo. Deus está trazendo isso no meu coração agora, e não, isso é só a introdução, para depois eu partir para a mensagem. E você fala assim: mas dentro do templo, terra, dentro do templo, areia, é a nossa caminhada lá fora, que nós trazemos muita coisa de lá, e muitas vezes colocamos, deixamos dentro do templo. De hoje à tarde, enquanto eu preparava a mensagem, Deus falava muita coisa no meu espírito, ao meu coração. O Senhor falava muitas vezes: nós estamos querendo achar defeito nas pessoas, mas nós somos o defeito. Querendo achar problema nas pessoas, mas nós somos o problema. Quem está entendendo? Então, dentro do templo, estava cheio de terra, cheio de areia, é o que trazemos lá de fora. Muitas vezes fica no templo. E isso contamina. Isso não é bom. Mas Jesus acredita que aquela cena, ele aproveita aquele momento ali para usar a própria areia, a própria pegada, o próprio costume do povo para ensinar o povo. Alguém está entendendo aí? Verdade? Está entendendo mesmo? Glória a Deus. Oi? Jesus veio para mudar o sistema, quebrar paradigmas. Ele veio quebrar paradigmas. Aleluia. Então a gente tem que estar muito ligado nas coisas que Deus quer para nós. A vontade nossa, a vontade minha, é que hoje não tivesse faltado ninguém, ainda viesse mais.
Pastor Amaral foi pregar na nossa igreja em Florença, glória a Deus por isso, Deus abençoe ele lá profundamente e use-o grandemente, na verdade. Mas eu quero continuar pregando a mensagem, a palavra de Deus, seja para 2, para 5, para 100, para 20, ou melhor, para 20 mil, para o que for. Porque a mensagem de Deus, ela precisa arder no nosso coração. A palavra de Deus, ela precisa arder no nosso coração, porque a hora que ela parar de arder no nosso coração, alguma coisa está errada conosco. A hora que você simplesmente for pela emoção, pelo modismo, por aquele hino que hoje está no top 10 do gospel. Não, a hora que, porque isso passa. Mas quando você ainda lembrar daquela música de 20, 30 anos atrás, aquela letra, aquele hino, talvez do cantor cristão, ou quem sabe, da própria harpa cristã, e você louvá-lo com toda a intensidade da sua alma, você fala assim, ainda estou nativa, aleluia. Porque precisa arder em nós esse sentimento, precisa arder em nós esse compromisso, porque o noivo vem buscar a igreja, e ele está vindo buscar a igreja. Enquanto eu meditava a tarde toda, hoje eu fiquei sozinho lá na parte de cima da nossa casa, lá atrás, e minha esposa lá dentro de casa e tal, e eu fiquei lá, e muitas coisas vinham no meu coração, e eu falei assim, eu quero deixar ainda alguma coisa para o meu neto, eu quero deixar alguma coisa para o meu neto, eu vou abrir uma poupança de R$100 para ele por mês, deixa ele saber disso não. Eu fiquei pensando nisso, porque já comentamos isso e tal, e de repente eu falo assim, será que eu estou preparando o meu neto para ficar aqui? Ou já tenho que começar a preparar meu neto para subir conosco? Eu não estou falando que você não tem que programar as coisas. Porque enquanto Jesus não vem, você precisa casar e dar em casamento. Enquanto Jesus não vem, você precisa construir. Enquanto Jesus vem, você precisa projetar. Enquanto Jesus vem, você precisa sonhar. Quem está entendendo? Mas perto está o Senhor. Nós temos que fazer tudo com toda a intensidade da nossa alma, mas sabendo que perto está o Senhor. João 14 diz isso, eu vou preparar-vos um lugar, e se eu for, eu voltarei para buscar vocês. Ele está falando de um compromisso de noivo para com a noiva. E quando ele buscar, será o arrebatamento será o casamento. E muitos podem estar despercebidos naquele dia. Como aquelas noivas, 10 noivas, 5 estavam totalmente providas da glória de Deus e esperando o noivo ardentemente com as suas lamparinas acesas, enquanto 5 estavam desapercebidos do que estava acontecendo. E quando o mensageiro vem gritando, o noivo está chegando, o noivo está chegando, 5 delas saem correndo para ver se compra azeite, ver se consegue. Meu irmão, não precisa comprar, é de graça. Quem está entendendo, levante a mão e dê glória a Deus. É de graça, já foi pago todo o preço naquela cruz do Calvário. E o que o Senhor quer de nós, meu irmão, é fidelidade. O que Deus quer de nós é que verdadeiramente nós não venhamos fazer as coisas na frente para agradar, mas na ausência para glorificá-lo. Aleluia. Vou entrar na mensagem agora. O Espírito de Deus vem falar conosco nessa mensagem. Se nós antecedemos alguns versículos, ou melhor, capítulo 4, fala Jesus de um homem que era endemoniado. Jesus, ele sai de Galileia, entra no barco, pede para atravessar para o outro lado, chegando na cidade de Gadara. No capítulo 4, aqui em Marcos, diz isso, e quando ele chega do outro lado, nesse meio, a turbulência veio, a tempestade veio, o mar fica bravio, nós conhecemos essa mensagem, ele manda parar o mar, manda quietar as ondas, e eles perguntam ali, quem é este que até o mar e o vento obedecem? E Jesus agora saiu de Galileia, atravessa o mar da Galileia, e chega a uma cidade chamada Gadara. E Jesus agora, quando chega ali, ele já é confrontado, vamos falar assim, ou ele já tem de frente a ele ali um homem totalmente endemoniado, era chamado endemoniado gadareno, era um morador de Gadara que estava totalmente endemoniado. E Jesus simplesmente passando ali, agora esse homem chega para ele e pergunta para Jesus, o que eu tenho contigo, não é chegada a minha hora? E Jesus pergunta o nome dele, qual é o teu nome? Ele diz, de legião. Uma legião, nós sabemos que é em torno de 6.300 demônios.
Então aquele homem, ele estava totalmente possuído de demônios, e agora Jesus diz para ele, perdão, ele pergunta para Jesus se não nos tire dessa cidade. E Gadara é uma cidade que havia muitos pecados, inclusive a criação de porcos era uma delas. E quando Jesus, sem falar nada, ele disse: não nos tire deste lugar. Olha aí, pastor. Não nos tire desse lugar. E passando por ali uma manada de suínos, uma manada de porcos, em torno de 2.000 e poucos porcos, eles pediram: deixe que nós precipitemos, nós entremos nesses porcos. Eu vejo nisso aqui que o inimigo, ele age no lugar onde há legalidade. Porque Jesus muito bem tem poder para falar para aqueles demônios, expulsar aqueles demônios para onde o Senhor quisesse. Mas pela legalidade, olha só que tremendo isso. Eles mesmos, o endemoniado, meus demônios mesmo pedem para ficar naquela cidade. Eles não queriam sair daquela cidade. E agora Jesus então libera aqueles demônios para entrar naqueles porcos. Nós sabemos que os porcos agora se estão demoniados e precipitam em um abismo, todos morrem. Os que tomavam conta dos porcos saem correndo agora e contam para os seus senhores. O seu senhor chega agora e expulsa Jesus da cidade. O povo não queria Jesus na cidade de Gadara. Agora Jesus novamente entra no barco, e quando ele vai caminhando para o barco de volta de onde ele partiu, aquele homem que agora estava livre, liberto, totalmente transformado, aleluia, glória a Deus, pede para Jesus: deixa que eu vá com vocês, eu quero fazer missões. E Jesus diz para ele: não, volte para a tua casa, conte tudo o que aconteceu e comece a pregar dentro da tua casa. Depois você leia, eu estou conjecturando para você entender. Porque muitas vezes queremos ir onde Jesus não quer que nós vamos. E muitas vezes o Senhor levanta alguém na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na cidade, no bairro, num prédio, para que através de você seja uma coluna de transformação naquela cidade. Assim começa uma história diferente. A Bíblia não diz isso, mas já viajei nesse negócio aqui. Amém ou não? Jesus falou assim: ó, você não vai comigo, você vai permanecer aqui e volta para a sua família, e apregou na sua família o que aconteceu aqui. E Jesus agora, como foi expulso de Gadara, e Jesus muitas vezes não é aceito em determinados lugares, nós sabemos disso. Tanto que ele diz assim, que o profeta não tem honra na sua casa. E Jesus agora entra novamente, o barco atravessa para o outro lado, e quando ele chega em Galiléia, agora quando ele chega, ele depara com algo tremendo. Talvez esteja ali em casa de Mateus, Dídimo, e o homem, um centurião, fica sabendo de Jesus, e vai até lá e dizendo: olha, eu tenho uma filha, um sacerdote, não um centurião, eu tenho uma filha que está doente, 12 anos, aquela criança 12 anos doente. São os versículos anteriores aqui no capítulo 5. E ela diz para ele: olha, para Jesus, minha filha está muito doente, já tem 12 anos somente. Jesus fala: vamos lá, na casa de Jairo. E nesse período que Jesus agora sai e começa a andar para a casa de Jairo para curar uma menina, a Bíblia diz no capítulo 5, versículo 25 em diante, 5, 25 em diante, que uma mulher que havia um fluxo de sangue há 12 anos, ela fica sabendo e vai até Jesus. Primeira coisa que nós devemos entender um pouco disso, dessa história. Em Levítico 15 diz que se uma mulher tivesse um fluxo de sangue, ou dizendo melhor, menstruação, e ela terminasse o ciclo menstrual dela, ela deveria ficar mais 7 dias sem tocar em nada. Era o tempo da purificação. E depois desses dias, ela ia ao sacerdote e entregava 2 rolinhas e 2 pombas, uma pelo sacrifício e uma pelo holocausto. Isso está em Levítico capítulo 15. Então uma mulher com 7 dias não podia tocar no marido, uma mulher com 7 dias de menstruação, no tempo da menstruação e mais o tempo da purificação, mais 7 dias,
Não importa se a mulher tinha 7, com mais 7, 14, ou 5, com mais 7, 12, seja o que for. Mas você tem ideia, então nem dormir na mesma cama, a mulher não podia dormir com o marido. No tempo da menstruação dela, no ciclo menstrual dela, nos dias do fluxo de sangue dela, normal da mulher, ela não podia ter contato com ele. Onde ela sentava, então se tivesse alguém daquele tempo sentado no banco, o banco que estava sentado estava contaminado. Se alguém pegasse um ônibus, se alguém sentasse em uma cadeira, se alguém pegasse um talher, tudo que ela tocava era considerado contaminado naquele tempo. Agora você imagina uma mulher não simplesmente uma semana. Eu sei que tem mulheres, até nos dias de hoje, que às vezes vem o período menstrual e dá mais de 7 dias, e umas são pouco volume que libera, outras são muito volume. Agora você imagina uma mulher que não tem 1 mês de menstruação, de fluxo menstrual, ela não tem 2 meses, não tem 1 ano, ela não tem 5 anos, já tem 12 anos com esse problema. Automaticamente não entendemos, a Bíblia não fala se era uma mulher solteira, casada, não fala se era uma mulher que tinha um filho, filhos ou alguma coisa parecida, mas uma coisa é certa, ela não poderia viver em comunidade, ela não poderia mais estar hoje na igreja, ela não poderia mais hoje, pela lei, estar cultuando a Deus. Ela podia muito bem adorar a Deus num lugar que a tivesse, mas não dentro da igreja, dentro da congregação. Ela não era aceita. Era uma mulher que era proibida de estar no supermercado, era uma mulher que era proibida de estar, porque eu acredito que essa fama correu. E quando a Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos, eu imagino que durante os primeiros dias ali, ela suportando, porque isso vai passar, isso é normal da mulher, mas estendeu para 1 mês, estendeu para 2 meses, e agora ela começa a procurar profissionais, quem sabe ela procura os melhores médicos. Era uma mulher judia, ela não era uma mulher gentil, ela era uma mulher da raiz dos hebreus, e ela agora não podendo cultuar, não podendo ter comunhão, e como que se nós somos seres humanos, irmãos, nós não podemos, não aguentamos ficar sozinhos, isolados. Nós somos criados para viver em comunidade. Amém ou não? Nós temos necessidade de comunidade. Eu viajei com minha esposa, foi muito bom, foi um tempo para nós. Agora, os últimos dias, os primeiros dias na Bahia, não. Realmente na brecha o tempo todo, orando, e buscando, e consagrando, e pregando, e orando pelo povo e tal. Mas nós temos agora, nós dois, foi muito bom. Mas é interessante assim, que a gente acostuma tanto a sair com os filhos, com outros amigos e tal, a gente sentiu falta. E a gente comentava, poxa, se fulano estivesse aqui, ia ser uma piada. Se Beltrano estivesse aqui, né, ia ser desse jeito. E tal, tem uns brinquedos radicais, a gente pensava, nenhum pensava no outro e tal, assim. Então, naturalmente, nós não somos para viver. E essa mulher, eu acredito que agora ela vivia isolada, porque ela não podia ter esse contato. E a Bíblia diz que ela agora ouve falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, presta atenção aqui. Ela ouve falar de Jesus. Mas quando ouviu falar de Jesus, já tinham se passado 12 anos. 12 anos. E de repente Jesus estava ali agora, não sei quanto tempo de ministério, mas agora ela ouve falar de Jesus. E voltando um pouquinho, irmãos, naquela época também tinha os curandeiros, naquela época também tinha os sacerdotes que eram homens que oravam e os milagres aconteciam, chamados os rabinos sabiquis. Eles eram dotados de dons de cura. Então imagina que aquela mulher já tinha buscado todas as informações que foram dadas para ela. Tudo foi dado, tudo foi levado para ela e ela buscou aquilo. Mas nada acontecia, e ela agora isolada, e ela agora esperando. Eu imagino assim, que parece que as coisas não vão dar certo nunca na minha vida. E quando eu fiz a introdução aqui hoje, algo que Deus colocou no meu coração também, que há um tempo, irmãos, de muitas vezes nós batalharmos por algum objetivo. Há um tempo de muitas vezes nós esperarmos um milagre acontecer e parece que nada está acontecendo. E algo que Deus falou comigo muito forte essa tarde, por exemplo, foi que
Jacó, ele era para ter trabalhado 7 anos para ter sua esposa ali com Labão, mas 20 anos ele foi enrolado ali, 20 anos ele teve que gastar tempo dele para receber Raquel, para receber a promessa, para sair daquela terra com tudo que tinha direito. E é interessante, abrindo parênteses aqui, que Deus ministrava muito no meu coração. Às vezes nós estamos nesse período de esperar algo de Deus, nesse período de que parece que nada está acontecendo, esse período de nós estarmos simplesmente ouvindo tantas coisas que Deus tem feito, que Jesus tem feito, e a gente desanima. Mas eu quero falar para você nesta noite, não desanima, não desanime de nada que Deus tem permitido na sua vida, porque o ministério tem 20 anos, e parece que tem 20 anos que nós estamos servindo, e parece que nada aconteceu. Mas onde tem 20, tem 21. E mês que vem agora nós estamos fazendo 21, estaremos completando 21 anos. Eu quero declarar que é um novo tempo sobre este ministério, é um novo tempo sobre a tua vida. Você não veio aqui hoje por acaso. Você não veio aqui hoje por acaso. E aquela mulher, 12 anos ali, de repente agora parece que ouve falar de Jesus, e ela diz a palavra que ela falou assim: eu preciso ter ele, se eu tocar na orla das vestes dele, se eu tocar no manto dele, se eu tocar no talite dele, eu não sei como que ele estava naquele momento, eu vou ser curada. E quando a gente vê tudo falando sobre a mulher de fluxo de sangue, você imagina tudo, porque uma mulher, quando tem 7 dias, 8 dias, 9 dias, já começa a ter sintoma de anemia, começa a ter problemas começa a ter autoestima para lá embaixo. Então, a figura dessa mulher para nós, muitas vezes, é uma mulher moribunda, uma mulher derrotada, uma mulher acabada, uma mulher que não tem mais nada. Verdade ou não, irmãos? 12 anos. Não era simplesmente algo que... desculpa o jeito, mas saía na urina e desapercebia, muitas vezes não, era um fluxo de sangue. Teatro que você já deve ter visto sobre essa passagem, é uma mulher caída, moribunda, corcunda e curvada, totalmente derrotada, não é isso? É. Mas é interessante que o escritor aqui não fala isso. No versículo 25, ele diz assim: e certa mulher. Às vezes nós criamos uma imagem daquela pessoa, mas não. A diferença, muitas vezes, entre você imaginar algo e a realidade, é que ela estava viva. Ela estava viva. Ela não desistiu. Ela permanecia viva. Fala para o seu irmão: você está vivo. Há coisas que vêm para tentar nos parar. Há coisas que vêm para tentar nos desanimar. Há coisas que vêm para tentar simplesmente tirar o foco daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para o ministério, daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus tem para a sua casa, para o seu casamento, para o seu filho, para a sua filha. Quem está entendendo? Meu irmão, enquanto há vida, há esperança. Essa mulher não estava morta. E é interessante porque não se sabe se verdadeiramente ela estava do lado de fora da cidade, isolada numa aldeia. Não se sabe onde ela tinha dos contatos dela, mas algo chegou no ouvido dela e dizia: olha, tem um homem aí, operando maravilhas, está operando milagres. Ela ouve falar de Jesus. Todos nós podemos pensar que a mulher estava totalmente caída, moribunda, totalmente encurvada diante do problema, diante da situação que ela vivia, mas não, ela estava viva, ela estava muito viva. Sabe o que acontece? Muitas vezes olham para mim, olham para você e falam assim: está acabado. Olha para mim e para você e fala assim: não tem mais jeito. Olha para mim e para você e julga e fala assim: esse não tem recurso mais. Olha para mim e para você e faz um diagnóstico que o diabo está lançando. Mas Deus olha para mim e para você e fala assim: não, meu filho, está vivo.
Levanta a mão. Você está vivo. Você está viva. Você está vivo. Fala assim: não, o ministério acabou, eu já não consigo mais. Esse fluxo de sangue, essa coisa negativa que eu estou carregando, essa marca de tristeza que eu estou carregando. Não, Jesus está falando assim: não, você está vivo. Você está vivo. Você está vivo. Aleluia, você está vivo. E a Bíblia diz que, versículo 27, versículo 26, e havendo padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Sabe o que eu entendo com essa palavra também? Muitas vezes, como ela despendeu tudo que ela tinha, todo o recurso que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha, toda a influência que ela tinha, ela despendeu para outras pessoas. Muitas vezes na sua vida é assim: você faz para todo mundo, você desprende, você dá, você abre a sua casa, você chama para comer, você chama para orar junto, você chama e parece que nada está vindo para você. Mas ela disse que, versículo seguinte, ouvindo falar de Jesus, eu quero declarar: é tempo agora de você olhar para você. Agora é tempo de você dedicar tempo para você. Agora é tempo de você olhar para você e falar assim: eu mereço alguma coisa. Sabe quando você só pensa em dar? Se você só pensa nas pessoas, não. Agora é tempo de você começar a pensar em você. Quem está entendendo? Jesus, versículo 27, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, e tocou na sua veste. Ela não se apresentou pela frente, porque de repente a muitos se conhecia, mas ela veio por trás, sem que ninguém a observasse, sem que ninguém notasse a presença dela, e ela toca na veste de Jesus. A Bíblia diz que ela tocou na orla das vestes. Orla não é manga da camisa, não é a gola. A orla é o que fica próximo ao chão. Ela se humilhou ali, falando assim: se eu tocar na orla das vestes dele, ela se joga no chão ali por detrás, antes que alguém a visse ou apedrejasse, ou tirasse daquele lugar, ou a condenasse. Ela toca nas vestes de Jesus, e agora Jesus, ele para. Jesus, ele para e volta para trás, o seu olhar. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus para, ele faz uma pergunta para os seus discípulos, dizendo: quem me tocou? E para uma mulher naquela qualidade, daquele jeito que ela estava, daquela maneira que ela se apresentava, ia ser horrível para ela, ia ser difícil para ela, ia ser inoportuno naquele momento. E ele para, olha para trás e pergunta: alguém me tocou? Ele sabia que tinha vindo por trás. Eu te pergunto: se Jesus é Deus e Deus é onisciente, ele não sabia quem era que estava tocando nele? Eu aprendo com isso aqui algo tremendo para a sua vida. Hoje eu ia chamar uma pessoa aqui para saudar a igreja com uma breve palavra. E eu sempre faço isso. Eu pego alguém de surpresa e falo assim: abre o culto. Mas agora eu estou deixando esse começo com a apóstola Patrícia para ela organizar. Mas muitas vezes eu faço isso. E muitas vezes o que acontece? Quando Jesus chama essa mulher, eu imagino que agora ela passou tudo pela cabeça dela, passou um filme pela cabeça dela. Porque automaticamente, ao tocar em Jesus, a Bíblia diz que o sangue, o fluxo de sangue estancou. Ela sentiu que foi curada naquela hora. Irmão, eu não sei se você está sendo curado, mas quem sabe é você. E você pode sentir a presença de Deus nessa noite para curar o que você precisa ser curado nessa noite. E esta noite Jesus quer curar almas aqui nesse lugar. Nesta noite Jesus quer liberar cura sobre o teu corpo nessa noite. E se eu chamo você, e nós somos irmãos em Cristo, eu digo, às vezes eu falo: irmão, vai lá e abre o culto para nós hoje.
E você fica assim, não, eu não estou preparado, eu já fico nervoso e tudo. Meu irmão, se eu te falar algo, se Deus está te chamando, vai tremendo e temendo, mais fácil que Deus está te chamando. Se Deus está te chamando, vai tremendo e temendo. Assim essa mulher agora se apresenta para Jesus. E a Bíblia diz: quem me tocou? E Pedro e os seus discípulos disseram: Senhor, a multidão te comprime, e tu perguntas quem te tocou? E Jesus disse: olha, me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Ele sentiu que dele saiu virtude. E quando a mulher toca em Jesus, a mulher tem virtude para abençoar a tua casa, o teu marido, os teus filhos. Quem está entendendo, mulher, abre a boca e dê glória a Deus. Deus não está fazendo algo diferente nessa igreja com as mulheres por acaso. Então para de reclamar, para de ficar duvidando das coisas de Deus e vai, tremendo e temendo, mas vai. Deus te chamou? Vai, tremendo e temendo, mas vai. A Bíblia diz que temendo e tremendo ela ouviu. Imagina que ela olhou para todos os lados e não sei que aquela mulher andava com a roupa limpa ou não, ou se estava suja ou não, se tinha pontos de sangue ou não. Eu só sei que uma coisa ele perguntou, quem me tocou? E por muitas vezes Deus está chamando a gente, Deus está chamando essa igreja, e essa igreja está sem compromisso com Deus. Por quê? Porque está fugindo do chamado de Deus. Vai, tremendo e temendo, mas vai. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: vai, tremendo e temendo, mas vai. Sabe o que você precisa aí, meu querido e minha querida? Você precisa ir. Quem está te chamando não é o apóstolo, quem está te chamando não é o pastor, quem está te chamando não é o evangelista, quem está te chamando não é o profeta, quem está te chamando não é o mestre, quem te chamando é o mestre dos mestres, é o pastor dos pastores, é Senhor de toda a terra. E quando Ele chama, Ele te capacita. Glória a Deus, velho. Aleluia. Dá glória a Deus, Pedro. Dá glória a Deus, Pedro. Vai ligado, quer tomar 220. Quem está entendendo? Quem está sendo abençoado? Então vai, temendo e tremendo. Não fica arrumando desculpa como Jeremias: eu não passo uma criança, não sei falar. Não fica arrumando desculpa, irmão: eu sou o melhor da minha casa, manda outro da tribo de Dan. Não, homem valente, é você mesmo. É tremendo isso, irmãos. E logo, versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, ou o fluxo de sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Não deixa ninguém fazer diagnóstico para você, não. Não deixa ninguém fazer o seu diagnóstico, não. Porque quando Deus fala conosco, primeiro é conosco. Depois Ele usa o profeta só para testificar, irmão. Só para testificar. Então não deixa o espírito de credulidade entrar no seu coração. Não deixe o espírito de credulidade fazer morada na sua casa. Vai ficar reclamando o tempo todo da vida, vai ficar achando defeito em tudo. Não, seja um porta-voz de Deus, seja um porta-voz de vida, de esperança, em nome de Jesus. É temendo e tremendo. Gerro, você pode dar, aproveita o gerro, dá um estava, desconta lá. Se tiver alguma pendência, mas não tem nada não, graças a Deus. Mas, oh glória, é temendo e tremendo, irmão. Deixa na gaçuia, você tem um grande chamado na sua casa, vai tremendo e temendo. Deus tem um chamado na sua casa, a sua família. Deus vai mover estrutura na sua casa, irmão César. Deus vai mover estruturas.
Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos estar, meu irmão, onde Jesus está. Nós precisamos estar onde Jesus está. Nós precisamos estar onde Jesus está, porque às vezes nós estamos andando atrás da multidão e nada está acontecendo, mas um dia Jesus marca encontro conosco. Jesus marca encontro de renovação de aliança. Jesus marca encontro para nos chamar para o mistério. Jesus marca o encontro porque Ele quer algo estreito conosco. Jesus quer um encontro. Jesus que chama, minha irmã, Deus quer a intimidade. Aleluia. Amém, amém, amém. Quantos queriam estar aqui nessa noite estão no hospital? Quantos queriam estar aqui nessa noite estão numa cadeia? Quantos queriam estar aqui estão aprisionados? Quantos queriam estar aqui? Deus, meu irmão, tem uma porção para você. Deus tem algo diferente para a nossa vida. Nós precisamos acreditar que às vezes nós estamos trabalhando 20 anos para Labão, mas tem um tempo que Deus vai falar assim: oh, chegou o tempo da sua colheita, chegou o tempo da sua vitória. Você esperou 12 anos, esperou 12 anos e eu preparei o meu filho. Oh, meu Deus, meu Deus. Será que todos estão entendendo isso? Quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer abrir uma porta, quando Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida, às vezes não é o seu tempo. 12 anos ela esperou, mas Deus falou assim: vou levantar o meu filho e ela vai estar no lugar certo, na hora certa. Tudo o que está acontecendo na minha e na sua vida já está escrito. Glória a Deus. Falar de Jesus é fácil. Viver Jesus, meu irmão, são outros 500. Falar de Jesus, a Bíblia diz que até os demônios creem no nome de Jesus e estremecem ao nome dele. Mas quando você vibra com as coisas de Deus, quando você vê que Jesus, ele pode mudar estruturas, Jesus pode mudar. Você acha que Jesus está preocupado em curar? Jesus está preocupado, meu irmão, é sarar. É sarar. É sarar. Jesus está preocupado em fazer algo na sua vida que venha mexer na estrutura, venha mexer na fundação. Porque não adianta ter um prédio muito bonito para mostrar para todo mundo quem você é. Na verdade, você não tem base nenhuma. Jesus quer mexer na sua estrutura, Jesus quer mexer na sua base, para que verdadeiramente você permaneça firme nas horas da dificuldade, no sol, na chuva, o que for. Não vamos ser crente mimado, não. Vamos esperar o tempo de Deus. Pouco tempo eu fui meio grosso aqui tem hora que eu sou meio pesado, já melhorei 95%. Aqui hoje conosco o irmão Marcos Miranda, né? a irmã Rose, o filho João Gabriel, estava nos visitando. Vem dizer que viu começando esse ministério. Né? Hoje já moram muitos anos em Lagoa Santa. Estão aqui hoje mais uma vez, né? Apresentamos as crianças deles aqui. Para quem me conheceu antes, sabe que eu era muito mais duro, né? Muito mais duro. E há pouco tempo eu falei, nós estamos pregando o evangelho hipócrita, adequando para a pessoa. Não adianta. Sabe por quê? Você pode receber toda a palavra bonita, vai massagear o cérebro, você vai embora para casa e fala assim: amanhã a vitória é minha. E amanhã não acontece nada, você fala assim: que pastor é um falso. Aquele pregador é um falso, aquele profeta é falso. Sabe por quê? Porque Deus não quer isso para você. Deus quer mexer na sua estrutura. Por isso Jesus falou com aquela mulher: vai, a tua fé te salvou. Ele está falando assim: a tua fé quebrou todo o paradigma de religião, a tua fé quebrou todo o paradigma de não estar junto com este culto. Quem está entendendo o mistério? Interpreta, meu irmão, pelo Espírito Santo. Não interpreta pelo seu intelecto, sem lugar nenhum. Interpreta pelo que Deus está falando à igreja. Aleluia. E logo se secou o seu fluxo de sangue, sentindo o seu
sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Versículo 30, estou encerrando. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E ele não falou assim, quem me tocou, ou quem tocou em mim, não, quem tocou nas minhas vestes. E disseram os discípulos: vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então, como eu falei no início, ele sabia quem era. Vamos botar lá em Gênesis, quando o Senhor diz assim: Adão, onde tu estás? Não é porque Deus não sabia onde que Adão estava. Não é porque o homem consegue esconder de Deus. Salmo 109 diz assim: se desceu mais profundo o abismo, ali o Senhor está. Se subiu mais alto, o Senhor também está. Se eu deitar, o Senhor sabe e me conhece. Se eu levantar, o Senhor sabe. Então, Deus sabe onde você anda, onde você está, o que você faz o dia inteiro. E para Deus é sim e não. Não tem jeitinho para Deus. Ou é ou não é. Deus não vai fazer com que você, como eu falo muito, entra num bar que já tem ali os salgados de dias, né? Você até fala assim, me dá um quibe, o moço fala, não, isso aqui é ovo, né? Aquela piada antiga, né? Ruim demais. Mas é comprar um negócio desse, comprar um salgado desse e abençoar. Senhor, abençoa e que não faça mal para mim comer. Não vai fazer mal. Quem está entendendo? É a mesma coisa de você salgar carne podre. Não é isso? O popular também diz isso, né? Salgar carne estragada. Vai fazer mal. É verdade, Pedro. Amém. Está entendendo? Então, Jesus, ele sabe, mas ele estava querendo o quê? Ver a manifestação da pessoa. Porque é muito fácil apontarmos erros. É muito fácil nós queremos a glória para nós. Eu nunca, 21 anos de ministério pastoral, setembro eu completei 21 anos. Eu nunca tive ciúmes de púlpito. E quem conhece muito melhor do que qualquer um é minha própria casa. Nunca tive. E pelo contrário, quando eu fico sabendo quem vai pregar, se eu estou viajando, eu fico sabendo, o pastor Salomão pregou, né? Isabela pregou, estou ligado, estou lá, mas estou aqui, né? Aí o que eu faço? Senhor, usa muito, usa para a glória e louvor do teu nome. Sabe por quê? Porque eu sei onde é meu lugar ao sol. Eu sei o meu chamado. E não é título. Porque tudo que eu faço hoje eu fazia há 22 anos atrás. Então não espere ter título. E Jesus olha ao redor, e tremendo de Jesus é isso. Jesus é tão maravilhoso. Jesus é tão maravilhoso. Ele sabe que a glória é dele. Ele sabe que a glória é dele. Tudo que nós fizermos, irmão, deixa a glória para Jesus. Você foi abençoado? Mas a glória é dele. Foi curado? A glória é dele. Você recebeu a bênção? A glória é dele. Ele olhando ao redor, porque algo tremendo aqui, e ele diz assim. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela contou tudo. Ela simplesmente não simplesmente ajoelhou ali pedindo perdão, com medo de ser apedrejado ou algo parecido, mas ela se prostra diante dele e conta tudo. Olha, eu vivo dessa forma há 12 anos. Eu imagino que muitos ali falam assim, isso é o diabo que entrou nessa mulher para vir atrapalhar o nosso culto. O nosso amigo Jairo lá esperando, ela vem agora atrapalhar o negócio aqui. Jesus indo para a casa de Jairo, nós estamos todo mundo acelerado aqui, porque a filha de Jairo é um sacerdote, é um muito bom, um homem que preparava os cultos, é um homem que administrava o templo, era um homem de autoridade. Você que vai abrir o culto hoje, você vai tirar as ofertas, você vai limpar o templo, você vai acender o candelabro, é assim que Jairo fazia. Hein? Agora tudo para, Jesus para, olha para trás, aparece a mulher e tal.
E todos talvez de repente boquiabertos ali, esperando que Jesus fosse falar qualquer coisa. Jesus abençoa e diz: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Acho que Deus já falou o que tinha que falar aqui, estou encerrando. E temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Não tinha sido curado? Presta atenção aqui. Pedro. Ué. Neto é bom por isso, né? Está tudo jóia, né? Ela não tinha sido curada? Hein? Amém ou não? Por que Jesus falou assim: vai e seja curado? Porque Deus introduz no seu coração algo pela fé. E muitos não recebem a cura, sabe por quê? Quando sai lá fora, o diabo fala assim: não fui curado, não recebi minha bênção. Mas Jesus está liberando sobre a tua vida nesta noite. Você está aqui para receber uma palavra do Senhor, e essa palavra estou selando hoje sobre a tua vida. Você não vai sair daqui sem a sua cura. Você não vai sair daqui sem a sua cura. Irmão Cleiton, vamos louvar o Senhor? Se você tem algo que Deus falou no seu coração, vem à frente, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus falando assim: vai, tremendo e temendo, tremendo e temendo. Vai, Gugu, temendo e tremendo. Vai, Fernando. Vai, irmã Maria, irmã Terezinha, vai. Aleluia. Amém. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Imagina essa cena de Jesus perguntando: quem me tocou? Quem tocou nos meus vestidos? Quem tocou nas minhas vestes? Feche seus olhos. Vai orando.
Feche seus olhos. Orar nessa hora. Senhor amado, nós te rendemos toda a honra e toda a glória. Pai querido, Pai santo, Senhor, nós oramos, ó Deus, mas quem pode fazer um milagre é o Senhor, Pai. Deus amado, quem pode transformar vidas aqui é o Senhor. Pai querido, nós te rendemos toda a honra e toda a glória, Pai. Pai amado, sobre tua palavra, Senhor. Deus, sei que tem vidas aqui machucadas, ó Pai. Vidas aqui, Deus amado, que foram desprezadas, Senhor amado. Como esta mulher foi desprezada, Senhor. Quem sabe a própria família abandonou, quem sabe todos os projetos que tinham até aquele tempo, até aquele primeiro dia, perseverou alguns dias, ainda alguns meses, mas agora já não havia mais projetos, não havia mais sonhos, não havia mais recursos, não havia nada mais que ela pudesse fazer, Pai. E muitas vezes a nossa vida é isto: quando todos os nossos recursos acabam, quando toda a nossa capacidade termina, o Senhor começa a operar o milagre, Pai. Meu Deus, essa mulher, Deus, eu creio que 12 anos, ó Pai, já estavam passando, Senhor, nada acontecia, Pai. Eu não sei, Pai amado, se estamos esperando aqui, meu Pai, uma semana, um mês, 3 meses, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ó Pai. Mas, ó Deus, eu quero profetizar que Jesus está neste lugar e vai operar este milagre nessa noite, Pai. Nós não podemos impor nada, Pai, mas pela Tua palavra, Senhor. Famílias aqui nesta noite sejam transformadas. Meu Deus, que essa mulher, Pai amado, verdadeiramente hoje receba a virtude do Senhor. Essa mulher receba a virtude do Senhor para orar sobre suas filhas, sobre seus filhos, sobre o seu marido, sobre aquele, meu Deus amado, que se diz evangélico, fala glória a Deus, aleluia, dentro da igreja, mas lá dentro de casa, só o Senhor sabe, Pai. Mas nessa noite, Pai, eu te peço, libera virtude sobre a tua igreja reunida aqui nessa noite, Pai. Libera virtude aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Libera paz, libera, Senhor, cura, libera salvação, libera transformação, libera renovo, libera recomeço, libera uma vida nova a partir desse instante. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, repreenda todo o mal, Pai, toda obra contrária, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Onde, Senhor amado, Senhor, Deus, Pai querido, a tua mão, Senhor, meu Deus, esteja agora, Pai, sobre cada vida, sobre cada família aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, vem, Senhor, visita, Deus, os filhos que estão longe, visita, Pai amado, os que estão em casa e não quiseram vir para o culto, Pai. Visita, Senhor amado. Queima, Deus, os demônios, queima, Pai amado, toda a legalidade que o inimigo tem, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, vai queimando todo o mal, Senhor. Vai queimando todo o mal, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, cada um, meu Deus, como eu chamei o Cleidson, Pai, de surpresa. O Senhor chama cada um também, Pai. O Senhor nos convida e nós precisamos fazer o que o Senhor quer de nós, Pai, que é através de nós, Pai. Assim, Pai, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo.